No mundo do grafite e da arte de rua, poucas histórias são tão intrigantes quanto a rivalidade entre Banks e King Robo. De um lado, Banks, o enigmático artista do stencil, conhecido globalmente por suas obras carregadas de humor ácido e crítica social. De outro, King Robo, um pioneiro do grafite tradicional, cuja arte nasceu da rebeldia e das noites perigosas nos túneis de Londres. Embora compartilhassem o mesmo quadro, as paredes da cidade, seus estilos e propósitos não poderiam ser mais diferentes. Banks é o rosto sem rosto de uma arte que transcendeu as ruas e conquistou as galerias, o mercado e a mídia. Robo, por outro lado, sempre rejeitou a ideia de comercializar o grafite. Para ele, pintar muros não era sobre fama ou dinheiro, mas sobre marcar território e expressar identidade. Esses dois universos colidiram em um momento que se tornaria lendário. O encontro não foi apenas um embate de estilos, mas também uma disputa sobre os próprios princípios da arte de rua, sua essência, seu propósito e quem poderia legitimamente reivindicar aquele espaço. Entre provocações visuais e gestos inesperados, a rivalidade evoluiu para algo maior. Não era apenas sobre quem era melhor, mas sobre o que a arte significava para eles, e para o mundo que assistia. Enquanto isso, o público observava fascinado, questionando: poderia existir respeito em meio à disputa? Ou seria essa uma batalha entre tradição e modernidade que jamais encontraria um ponto de conciliação? Antes que Banks emergisse como um ícone global, King Robo já havia conquistado seu espaço nas ruas de Londres. Nos anos 80, o grafite era um ato de rebeldia pura, um grito visual contra a autoridade em uma sociedade que marginalizava a juventude urbana. Robo não apenas fazia parte desse movimento, ele era uma lenda viva, conhecido por suas ousadas intervenções em locais inacessíveis e perigosos, como trens e túneis escuros e abandonados dos canais da cidade. Sua obra mais famosa nasceu em 1985, em um local improvável, o Canal Regent, em Camden. Ali, em um trecho do muro à beira da água, Robo deixou uma peça que marcaria sua carreira. Letras gigantes e vibrantes proclamavam seu nome, desafiando tanto o tempo quanto qualquer um que ousasse apagá-lo. Era uma declaração de poder e permanência, algo raro em um mundo onde o grafite era constantemente apagado pelas autoridades. Para Robo, o grafite não era apenas arte, mas também um jogo. Uma luta constante por domínio sobre os melhores muros da cidade, onde cada artista reivindicava seu espaço. A sobrevivência de uma peça era uma questão de respeito e prestígio. Naquela época, o grafite ainda era visto como vandalismo, e os grafiteiros enfrentavam ameaças reais. Não havia glória nas galerias, apenas noites correndo da polícia e dias à margem da sociedade. Robo, porém, prosperava nesse cenário. Ele não buscava aprovação ou validação fora da comunidade grafiteira. Sua arte era para os seus, e para qualquer um que ousasse passar por seus territórios. Décadas se passaram, e o mural do Canal Regent resistiu como um símbolo da velha guarda do grafite londrino. Até que, em 2009, algo inesperado aconteceu. Banks interveio, pintando sobre a obra de Robo. Para muitos, foi um insulto direto. Para Robo, era uma afronta pessoal. E assim, a rivalidade entre esses dois gigantes começou a tomar forma. Enquanto King Robo reinava nas sombras de Londres, um jovem artista de Bristol começava a emergir, trazendo consigo uma abordagem completamente diferente para o grafite. Banks apareceu nos anos 90, em um cenário que já fervilhava com a arte de rua, mas seu estilo rapidamente o destacou. Ao contrário dos grafiteiros tradicionais, Banks não dependia de letras intrincadas ou explosões de cores. Ele usava o stencil, uma técnica que permitia criar imagens rapidamente com alta precisão, quase como se ele fosse um fantasma que surgia, deixava sua marca e desaparecia antes que alguém percebesse. Suas obras eram carregadas de crítica social, humor ácido e uma habilidade singular de conectar mensagens profundas a imagens simples. Seu anonimato era parte do fascínio, permitindo que suas obras falassem por si. Ele desafiava convenções, levando o grafite para além dos guetos urbanos e colocando-o no radar do grande público. Foi nesse contexto que Banks começou a ganhar notoriedade. Suas peças se tornaram virais, alcançando um público muito além dos muros. Mas, com o sucesso, vieram as críticas.
Muitos grafiteiros tradicionais viam Banks como um outsider, alguém que se apropriava do movimento sem respeitar suas origens. Quando Banks pintou sobre a obra de Roubo no canal Regem, muitos na cena do grafite interpretaram isso como o ápice de sua falta de respeito pelo passado. A intervenção era uma sátira, transformando as letras imponentes de Roubo em uma cena cômica de um operário de rodapé. Mas, para Roubo, aquilo era um ataque direto à sua identidade. Esse episódio marcou o início de um conflito que transcende o mundo do grafite, ecoando em debates sobre autoria, legado e o verdadeiro propósito da arte de rua. Para King Roubo, a intervenção de Banks no canal Regem não foi apenas uma provocação artística. Era pessoal. Aquela obra, pintada em 1985, marcava o início de sua carreira e simbolizava anos de dedicação ao grafite, um universo onde respeito e reputação eram conquistados a duras penas. Ao transformar seu trabalho em uma piada, Banks não apenas desrespeitou a arte de Roubo, mas toda a cultura do grafite. A resposta veio rapidamente. Roubo, que estava afastado da cena de grafite há anos, decidiu retomar o spray para defender sua honra. Ele voltou ao local onde Banks havia pintado e respondeu com um gesto ousado, alterou a peça de Banks, por uma mensagem clara de domínio e revanche. King Roubo emergia, mais forte do que nunca, sobre a intervenção do artista de Bristol. Esse ato de resposta marcou o início de uma rivalidade pública. A cada nova intervenção de Banks no canal Regem, Roubo respondia, transformando o local em um verdadeiro campo de batalha visual. A guerra de spray não era apenas sobre quem tinha mais talento ou criatividade, mas sobre o direito de reivindicar espaço em um meio onde cada muro conta uma história de resistência, luta e expressão. O embate tomou proporções globais, sendo debatido em fóruns de arte, matérias de jornal e até documentários. De repente, não se tratava apenas de dois grafiteiros tentando dominar o mesmo espaço, era um confronto de visões sobre o que o grafite deveria representar. Banks, com sua abordagem sarcástica e suas mensagens políticas, já havia conquistado o status de celebridade. Suas obras não estavam mais limitadas aos muros, eram leiloadas por milhões e exibidas em galerias renomadas. Para muitos, ele havia levado a arte de rua a um novo patamar. Mas, para Roubo e seus apoiadores, Banks era um traidor. Ele teria se apropriado de uma cultura underground, tirando proveito de suas raízes para se tornar um ícone mainstream. Enquanto isso, Roubo se tornava o porta-voz de uma geração de grafiteiros que rejeitava a comercialização da arte de rua. Em entrevistas raras, ele criticava Banks abertamente, acusando-o de desrespeitar a história e os valores do grafite. Roubo representava a resistência contra um sistema que absorvia e transformava o grafite em produto. A rivalidade começou a atrair a atenção de figuras importantes da arte. Críticos e curadores discutiam se o grafite, ao entrar no circuito de galerias e leilões, perdia sua autenticidade. Artistas e fãs se dividiam entre apoiar a inovação de Banks e defender a pureza rebelde de Roubo. Em meio ao furor, as intervenções continuaram. Roubo seguia alterando as obras de Banks, que, por sua vez, respondia com novas provocações. As trocas eram cada vez mais elaboradas e criativas, transformando o canal Regem em um verdadeiro museu a céu aberto, onde cada pintura era uma página de uma história em constante evolução. Apesar da rivalidade, havia uma curiosa simbiose entre os dois artistas. A batalha aumentava a notoriedade de ambos, trazendo luz para o grafite e para as discussões sobre sua legitimidade como forma de arte. Mas, à medida que a disputa se intensificava, as tensões começaram a ultrapassar o âmbito artístico, insinuando que o conflito estava deixando de ser apenas sobre arte. Com o passar do tempo, a rivalidade entre Banks e King Roubo começou a ganhar um tom quase mítico. Para muitos, ela simbolizava algo maior do que a disputa entre dois artistas. Era o reflexo de um debate sobre o futuro do grafite e da arte de rua. Mas o desenrolar dessa história também trouxe desafios que nenhum deles poderia prever. Em 2011, King Roubo sofreu um acidente que o deixou em coma. As circunstâncias do incidente nunca foram totalmente esclarecidas, mas sua condição trouxe um inesperado fim à batalha de anos com Banks. O grafiteiro que havia desafiado o status quo e lutado pelo respeito ao grafite original agora se via impossibilitado de continuar sua jornada. A resposta de Banks foi surpreendente.
Em uma demonstração de respeito, ele alterou uma de suas obras mais emblemáticas, criando uma homenagem a Robo. Para muitos, foi um gesto de reconciliação tardia, uma maneira de reconhecer o impacto de Robo no mundo do grafite. Após 3 anos em coma, King Robo faleceu em 2014. Sua morte marcou o fim de uma era para o grafite em Londres. Artistas de todo o mundo prestaram homenagens, e os muros do canal Regen foram cobertos por mensagens de respeito e celebração. O legado de Robo foi celebrado como o de um guerreiro cultural, alguém que nunca se curvou às pressões do mainstream. Quanto a Banks, ele permaneceu na sombra, como sempre. Sua homenagem a Robo nunca foi publicamente explicada, e ele seguiu produzindo obras que questionavam a autoridade e o status quo. Mas o impacto da rivalidade continuou ecoando em sua carreira. Muitos críticos passaram a enxergar sua obra sob uma nova luz, considerando o contexto da batalha com Robo como uma parte essencial de sua trajetória. A rivalidade entre os dois artistas não apenas moldou suas carreiras, mas também elevou o grafite a um novo nível de discussão pública. Mas, em um ponto, ambos concordariam: a arte de rua nunca seria a mesma depois deles.